Fala galera, tudo bem com vocês? Porque comigo tá ótimo. Sabe por quê? Hoje tem pão! E a receita que eu vou fazer é uma receita adaptada de família, na qual eu vou fazer a utilização do liquidificador no começo da receita. É uma receita um pouco longa, mas é bem simples, não é muito complicado de ser feita e eu vou começar para vocês acompanharem. Eu vou colocar no liquidificador 2 ovos inteiros. Eu tirei a película da gema, mas como vai bater, eu acho que não é tão crucial assim. Eu vou adicionar 200 ml. Errou! 2 copos americanos, na verdade, que dá quase 300 ml de leite morno. Vou adicionar meio copo americano de óleo de soja, 45 gramas de fermento biológico e 6 colheres de sopa de açúcar. Sim, o pão é salgado, mas é bastante açúcar porque o fermento se alimenta do açúcar. Então, só leva esse ao liquidificador e bate até ficar um creme um pouquinho espumoso, mas tudo dissolvido. Bom, é bem rápido, vocês batem até ficar um líquido um pouco espumoso, como vocês podem ver aqui. Transferem numa bacia, tem que ser grande, para caber toda a massa, essa receita é bem grande. E eu vou fazendo a adição aos poucos. Eu peneirei 1 kg de farinha e eu separei ela em 3, como vocês podem ver aqui. Eu separei 1 xícara e coloquei 1 colher de sal. Deixei aproximadamente 800 gramas desses 2 volumes. E separei mais um pouco na outra tigela, só se precisar, porque o excesso de farinha vai deixar a massa pesada, a massa um pouco seca. Então tá isso, tá o líquido aqui, um líquido espumoso, e eu vou fazer a adição da farinha aos poucos. Vai mexendo enquanto você vê que que a colher tá dando conta, que a massa vai começando a ficar pesada e aí você vai colocar a mão para mexer. A gente começa assim porque ela tá bem grudenta no começo e o ideal é só usar a mão mesmo quando não der mais. Tá quase aqui já. Aqui eu adicionei aproximadamente 500 a 600 gramas da farinha. Esse peso, na verdade, é muito relativo, porque depende muito da umidade dos ingredientes, da umidade do dia. Então, a receita eu coloco 1 kg, mas normalmente sobra um pouco. Então vai mexendo e é isso. Aqui tenho a xícara de farinha com 1 colher de sopa de sal, que eu já estou misturando aqui, que eu coloquei já. E vou acrescentar também nessa massa aqui que eu já estou preparando. E mesma coisa, enquanto eu conseguir mexer aqui, eu vou misturar com essa colher. Tá um pouco duro agora, eu vou começar com as mãos. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que o leite tem que ser morno. O leite não pode ser frio demais, nem muito quente. Porque o fermento biológico ele precisa de uma temperatura boa para ele trabalhar e crescer, porque se o fermento não trabalhar bem, a massa não cresce bem e ela vai ficar pesada, ela vai ficar dura e não é o propósito desse pão que a gente está fazendo, né? Então, vai misturando aqui até o ponto
que é pra ficar. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí o ponto da massa que tem que ficar. Bom, após eu ter adicionado a farinha com sal, eu mexi um pouco a massa, ainda vou sovar ela. Antes de sovar, eu liguei o forno, eu vou deixar ele ligado uns 5 minutos, é só para ele dar uma aquecida mesmo, eu não vou assar o pão ainda, né, infelizmente. Eu vou deixar ele depois no forno, só numa temperatura um pouco maior, para o fermento trabalhar melhor, mais rápido. Mas, por enquanto, vou deixar ele aquecendo e vou sovar a massa. Eu vou enfarinhar uma superfície lisa. Pode aproximar a câmera. Farinhar para não grudar aqui na minha pedra. E vou jogar a massa para bater bem. Sem dó nem piedade. Pode começar a dar uma socada nela. Pra ela ficar bem homogênea, bem macia e não grudar. Se você vê que está acabando a farinha e está começando a grudar, você pode adicionar um pouquinho mais da farinha, mas não peca pelo excesso para a massa não ficar pesada. Bom, aqui eu tô acabando já de sovar a massa, tá ficando já mais lisa, não tá grudando na mão, como vocês podem ver, aperta. Aí eu já vou colocar nessa assadeira aqui, que eu untei com aproximadamente 3 colheres de óleo para ajudar ainda mais a não grudar o pão quando ele crescer. E eu vou abrir ela um pouco aqui, para separar ela mais ou menos em 3 partes iguais, ou bem próximas disso, pelo menos. Enquanto isso, eu já vou desligar o forno, desculpa, porque eu só quero ambientar aqui ele. Não é para ele ficar para assar, não. E aí eu vou separar a massa mais ou menos aqui. Mais ou menos. E eu vou levar para crescer na assadeira que eu acabei de juntar. Mais ou menos aqui. Aí agora vou colocar no forno. Ver que ele tá quente, mas nem tanto, tá morninho, só pro pão crescer. E é isso. 2 horas depois. Bom, eu tirei aqui as massas do forno. Como vocês podem ver, elas cresceram bem até chegar a se juntar, mas não tem problema, que eu vou separar e abrir elas. E assim que eu conseguir deixar ela já no formato que eu quero para assar, eu volto aí com vocês para mostrar como é que ficou. Eu mostro a última para vocês verem como eu abro e já mostro elas prontas. Então, volto daqui a pouco. Bom, aqui eu já fiz 2 massas, como vocês podem ver. Estou abrindo a terceira aqui. Tem que enfarinhar um pouquinho a pedra, certo? Vai. O jeito que eu faço, né? Livre para cada um, o jeito que vocês abrem. Mas a ideia é não deixar muito grosso para você enrolar o pão. Mas isso eu acho que é livre. É o jeito que eu gosto, que eu estou fazendo. Mas alonga bem. Lembra de pôr farinha para não grudar na pia. Legal se eu tiver uma pia maior também que a minha.
E para enrolar eu faço assim, eu uno um pouco as duas pontas e eu começo a enrolar e empurro com os 2 polegares para ficar no formato que eu quero. Vai indo. E meu formato do pão tá pronto. Eu vou colocar ele aqui na assadeira junto com os outros. Eu coloquei um pouquinho mais de óleo para garantir que não vai grudar. E eu vou levar ao forno. Eu não vou pré-aquecer ele, porque a temperatura, quando é muito alta, o fermento vai parar de trabalhar, porque ele tem temperatura ideal de trabalho. Então eu vou ligar o forno só agora mesmo que eu vou colocar, porque o pão vai crescer mais um pouquinho enquanto ele começa a aquecer. E vou deixar ele aproximadamente 40 minutos, mais ou menos, a 180 graus. Eu vou acompanhando. Quando o pão começar a dourar, é quando ele está pronto. Então, vou colocar ele no forno aqui. Vou ligar. E é só. Depois eu volto com o pão pronto para vocês. Aguarda. 2000 anos depois. Bom, galera, é isso então. Aqui tá o pão finalizado para vocês. Ele vai acompanhar uma manteiga que eu fiz com creme de leite fresco. É só você bater bastante mesmo e adicionar um pouquinho de sal. E aproveitar que o pão tá bem quente ainda para... Tá bem quente mesmo. Inclusive minha mão está queimando. Olha a fumaça. Olha a fumacinha. E aquele pão quentinho. chega a manteiga derrete. Ai, ai, ai. Chega a manteiga derrete. Bom, é isso então por hoje. Vocês fiquem aí que eu fico com o meu pão.